Vamos lá, galera. Dizem que amigo é amigo e filho da p é filho da p. Pois é, vocês não vão acreditar. Venezuela vai taxar o Brasil em até 76%. Por quê? Porque eles sentem cheiro de sangue. Pois é, eu vou explicar para vocês nesse vídeo exatamente o que está acontecendo e essa notícia que acabou de sair. Acreditam se quiser, o governo Lula conseguiu ser taxado pela Venezuela. Isso não é pouca coisa, porque o impacto será muito forte para o estado de Roraima, que tem justamente a Venezuela como seu principal parceiro comercial. Só para vocês entenderem, tinha um acordo comercial que estava em vigor entre os dois países desde 2014. Brasil e Venezuela têm um acordo de complementação econômica que os impede de cobrar entre si impostos sobre praticamente todos os itens. Venezuela agora passou a aplicar tarifas de importação que vai chegar de 15% a 77% sobre produtos brasileiros. Sim, uma taxação maior até que os impostos dos Estados Unidos sobre Trump. A medida pegou, obviamente, os empresários brasileiros de surpresa, para não falar do governo, e revela que o isolamento comercial do Brasil está se aprofundando. E o que parecia ser um problema pontual, como os Estados Unidos, está se espalhando pelo mundo. Você vai entender já o que está acontecendo. Maduro está descumprindo abertamente um acordo internacional que a gente tinha com eles. E a pergunta inevitável, a gente realmente esperava lealdade de um ditador? Firmar acordos com regimes autoritários e apostar no risco. Por quê? Porque ditador nenhum sente obrigação a honrar nenhum compromisso quando não lhe convém. Não lhe convém mais. Simples assim. Agora quero ver agora o presidente Lula repetir que já disse antes que não podemos considerar Maduro um homem mau. Será que o governo vai continuar a insistir em tratar Maduro como aliado confiável? E a situação ainda fica mais absurda quando a gente lembra que o Brasil paga pela energia elétrica vindo da hidrelétrica do Guri, localizados na Venezuela. Ou seja, nós pagamos pela luz e agora eles são taxados pelos produtos que a gente vai vender para eles. Então, estamos pagando e a gente vai ser taxados. Parabéns, diplomacia brasileira. Realmente, Itamaraty sob o governo Lula é uma obra de gênio. O país de Maduro é o principal parceiro comercial de Roraima desde 2019. Em 2024, o Estado exportou para a Venezuela 144 milhões de dólares. Isso quer dizer quase 800 milhões de reais. Especialmente farinha, cacau, margarina, cana-de-açúcar. Isso representa a maior fonte de comércio internacional da região. E agora tudo isso está sendo golpeado pelas novas tarifas. E Lula parece ter uma relação difícil com o Roraima, como se fosse intenções deliberadas para realmente enfraquecer esse Estado. Inacreditável. E sobre Maduro, se isso que ele está fazendo não é coisa de um homem mau, então o que seria? Quantos anos você passaram ouvindo dizer que o Maduro é um homem mau? Muito, muito. O mais curioso é que Lula, Maduro, são parças, como dizem por aí, tão próximos, tão alinhados. E mesmo assim, Venezuela resolveu taxar o Brasil. Afinal, como funciona essa amizade? Uma taxa, outro agradece, porque até agora só o Brasil que está pagando essa conta. Para piorar, só para vocês lembrar, o governo de Venezuela, Nicolás Maduro, deu calote no Brasil. Esse calote já dura 7 anos. A dívida de Venezuela com o Brasil já ultrapassa 10 bilhões de reais. E não tem nenhuma perspectiva que eles vão pagar. Só de juros, desde quando o país passou de ser inadimplente, em 2018 já são mais de 2,7 bilhões. 2,7 bilhões, esse calote, só para vocês entenderem, é a gente que paga. O BNDES, que é nosso dinheiro, só para vocês saberem. O pior que levar calote de um país vizinho que não paga o que deve para nós, que o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, ele defende medidas mais rígidas contra a chamada devedores contumazes. Em entrevista publicada essa semana, o Ministério afirmou que quem sonega impostos de forma reiterada deve ser tratado como criminoso e ir para a cadeia. Falta dinheiro, Haddad, vai comprar seu amiguinho lá na Venezuela. O que esse ato revela? E não é só esse fato de taxar a gente, mas o mais crítico que esse ato revela que o governo Lula perdeu o respeito até de seus aliados. E o Brasil está sendo humilhado no cenário internacional. Mas por que a Venezuela está fazendo isso? A lógica por trás da decisão de Venezuela é muito clara. Primeira coisa, protecionismo econômico, como obviamente percebendo que o Brasil está fragilizado diante do aumento das tarifas americanas, mesmo que eles antes deles entrarem em vigor, só para vocês entenderem.
Outros países, eles veem oportunidades. Por um lado, se proteger e por outro lado, obviamente, para aproveitar a situação. É o mesmo raciocínio que os empresários brasileiros usaram quando os Estados Unidos impuseram tarifas contra a China. Lembram? A preocupação era que produtos chineses, que não vai poder entrar mais para os Estados Unidos por causa de taxas muito altas, eles vão ser desovados no Brasil, prejudicando a indústria nacional. E agora é o Brasil que está no papel da China. E a Venezuela está apenas iniciando esse movimento defensivo aproveitador. Como que o Brasil pode ser impedido de vender grandes mercadorias para os Estados Unidos? Eles vão tentar, entre aspas, eles têm medo que eles vão tentar desovar esses produtos no mercado nacional e, obviamente, no mercado mais próximo. E aí, ele já está botando as taxas. E o impacto da briga com os Estados Unidos não se apenas hospeda de previsão de 500 mil empregos, dezenas de bilhões de prejuízos, isso também manda mensagem para o mundo todo, que nós vamos precisar procurar novos mercados, novos destinos para nossa produção. E o governo venezuelano não quer que esses produtos entrem em massa no país e ameaçam suas indústrias locais. Com isso, ele já enfiou as tarifas na gente. E não será só na Venezuela. A Venezuela era muito rápida, porque como é ditadura, as decisões são tomadas muito rápido, não precisa passar pela aprovação. Agora, outros países, vocês podem ter certeza que vai querer seguir o mesmo caminho, preocupados com proteger seus setores produtivos durante uma possível enxurrada de produtos brasileiros que vai buscar novos destinos, que não vai entrar para os Estados Unidos, porque vai ser caro demais. A gente vai tentar desovar em outros lugares. Agora a pergunta, quem é amigo de quem? A situação torna-se ainda mais constrangedora porque Maduro sempre foi visto como aliado de Lula. E pensar que o presidente brasileiro tanto se esforçou para reabilitar a Venezuela no Mercosul, defendendo a eleição que aconteceu lá, que era super democráticos, que só convenceram a ditadura de Cuba e sustentar o direito soberano de Maduro de governar com tanques e censura. Pois é. A retórica do atual governo brasileiro abraçou com entusiasmo o regime como o da Venezuela, Irã, Rússia, China, enquanto rompe pontes como democracias ocidentais. E agora, o que o Brasil ganhou com isso? O único aliado de verdade do regime, segundo a narrativa do governo, foi o primeiro a enfiar a faca nas costas. E a Venezuela ignorou, obviamente, todos os acordos do Mercosul, desrespeitou o certificado de origem e decidiu taxar os produtos brasileiros como se fossem mercadoria comum. Não foi um erro de sistema, como alguns tentam sugerir, porque não, talvez. Gente, é óbvio que eles fizeram isso. Não foi engano de burocracia alfândega. Foi uma decisão deliberada do governo venezuelano, motivado pela leitura do novo cenário global. Brasil está isolada e enfraquecida. E agora, presa fácil. O desespero em Brasília, o Itamaraty não respondeu oficialmente até a publicação nesses primeiros reportagens que saíram. E a Federação da Indústria do Estado de Roraima está tentando entender o que aconteceu. O presidente da Câmara do Comércio Brasil-Venezuela, Eduardo, preparou uma carta da Embaixada Brasileira em Caracas, mas o problema é mais profundo que papéis, protocolos e diplomáticos. O governo brasileiro está praticamente sem rumo. Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, está completamente perdido. Celso Amorim, que nem tem cargo nesse governo, mas funciona como chanceler, também está batendo a cabeça. O governo tenta contato com Maduro, mas não consegue diálogo nem com seu amigo. A situação lembra exatamente o que está acontecendo com os Estados Unidos. Diplomatas brasileiros também não conseguem marcar reuniões com a equipe de Donald Trump. E a imagem internacional do Brasil está derretendo. E o país passa a ser tratado como presa fácil. Isso é o preço da politização da diplomacia. E obviamente, gente, o plano de fundo de tudo isso é político. A escolha do governo brasileiro de romper com os Estados Unidos e se alinhar com regimes autoritários cobra um preço muito alto. O Brasil perde acesso aos maiores mercados do mundo e se vê na dependência de países inestáveis e imprevisíveis, como a própria Venezuela. E além disso, o governo Lula insiste em perseguir adversários internos, como Bolsonaro, e com controle e debate político por meio de censura nas redes sociais. E isso enfraquece a imagem do país ainda mais e gera desconfiança no mundo democrático. Para vocês entenderem que nenhuma peça aqui é isolada. Tudo que está acontecendo, eles têm um efeito dominó. Você briga com isso, começa outras coisas, o mundo é globalizado. Então a briga que começou com os Estados Unidos, não importa o motivo, que Trump taxou o Brasil em 50%, você pode estar a favor, não importa isso. O que você tem que entender que isso transforma para o Brasil mais vulnerável. E mais vulnerável, a consequência é óbvia. Outros países veem isso, especialmente países como Venezuela, Cuba, Nicarágua, Irã, Rússia. Eles veem o Brasil como algo fácil. Então, o Brasil tem uma economia grande, nós somos, como a gente fala, uma grande fazenda com muitas coisas para explorar. E aí eles vão começar a sugar a gente.
Simplesmente isso. E esses regimes, ele vê a gente como uma filé bem suculento e pronto para ser explorado enquanto resta alguma coisa de tirar da gente. Eu sei que tem muitas pessoas preocupadas com o que está acontecendo no Brasil e com razão. Só que você precisa aprender uma coisa. Tem uma regra que você tem que aprender, que a economia do país e a economia do pessoal são duas coisas diferentes. E o que diferencia essas duas coisas, que a economia pessoal, ela depende da sua educação, não somente do como está indo o país. E para isso você precisa aprender as regras do jogo. E se você quiser saber como aprender as regras do jogo, como se defender nessa situação caótica que o Brasil está entrando, vou fazer para você um convite. No dia 4 agora de agosto, 4, 5 e 6, eu vou fazer 3 dias, eu vou dar mini curso gratuito de finanças. Durante 3 dias eu vou ensinar vocês tudo o que você precisa saber sobre a economia pessoal de cada um de vocês, como você se defender, como você administra bem, qual é o mapa da prosperidade judaica, qual é os 6 pilares da liberdade financeira, tudo o que você precisa saber nessa situação caótica. Eu vou deixar para vocês aqui o link, é gratuito, então participa, aprende os primeiros passos, simplesmente como construir uma economia pessoal de você e da sua família que vai te proteger desse caos. E só para terminar, Maduro simplesmente esfregou na cara de Lula a verdade que ele insiste em ignorar. Ideologia não enche os cofres, mas a ilusão de governar com slogans baratos, isso custa caro. Na verdade, muito caro. Se gostou desse vídeo, obviamente, curte, comenta o que você acha de toda a situação de Venezuela. Você vai ter outros países que vai começar a taxar logo Brasil. E, obviamente, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve e a gente vai encontrar no mini curso no dia 4 de agosto. Beijo e até lá!